Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, sobre a viradeira de acrílico, ontem eu postei um vídeo no canal e eu cometi um erro gravíssimo, né? Na hora que eu estava fazendo os cálculos para resistência em paralelo, né? Então hoje eu quero corrigir isso aí, deixar isso bem explicadinho direitinho, né? Então se você quer saber como é que foi isso aí, né? Como é que a gente vai ajeitar isso aí, corrigir, fica comigo até o final. E não deixe de se inscrever no canal, beleza? Pessoal, é o seguinte, eu fiz uma viradeira de acrílico, isso já está com 2 anos, né? Até hoje, aliás, eu fiz ela no ano passado, para a gente poder virar uns aqui. Então, eu estava usando um transformador. Só que o transformador, por ter muita indução magnética, e ele se tornar muito grande também, para ser confeccionado, né? Para você ter um exemplo, eu coloquei 1,20 m de acrílico, de fio de nicrocromo, que é os fiozinhos que a gente aquece ele para poder gerar o calor e esse calor ser transmitido para o acrílico e a gente poder fazer a curvatura, a dobra dele, né? Então esse transformador, ele aquecia muito, né? Então eu mandei fazer um bem grande, mandei fazer um de 25 amperes. A sua estrutura mais ou menos ficou isso aqui, ó. Tá funcionando até hoje, beleza? Mas não é muito legal não, entendeu? Então eu tô fazendo uma nova viradeira de acrílico, só que essa que eu tô fazendo, ela vai ter 8 fios de nicrocromo na mesa. Vou deixar uma fotinha para vocês, certo? Para quem não acompanhou o vídeo de ontem, né? Aí, o seguinte, essa viradeira nova, né? Como eu falei ontem para vocês, né? A gente vai fazer assim, ó, um ângulo bem maior. Essa que eu tenho lá, né? Ela só faz isso, ó. É uns 90 graus aqui, né? Esse aqui, ele vai abrir um arco maior, certo? Então, eu vou só corrigir aqui a questão dos cálculos da resistência, que isso aqui é importante, porque assim, eu estava querendo ligar esses fios de microcromo com menos fonte possível, porque na verdade eu vou ter que usar 16, aliás 12, porque eu tenho 4 fontes de 24 volts, né? E tenho 8 de 12 volts, porque eu vou pegar, colocar essas 12 aqui, ó, em paralelo, aliás em série, né? Aí vai fazer 12 mais 12, 24, né? Então eu vou deixar uma foto aqui, ó. Eu até já espalhei ela, a fonte chaveada que chama, né? Eu tirei ela daquela proteçãozinha, né? Vou pregar ela sem a proteção para não aquecer muito, certo? Então eu vou deixar aqui uma foto, como é que vai ficar assim, ó. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Vai dar mais ou menos isso aqui, de largura, são 12 fontes que eu vou fazer um caixotezinho, fazer tipo um painel, né? Quando estiver pronto eu vou mostrar para vocês aí. Tipo um painel. Ficou mais ou menos assim, ficou 700 milímetros, mais ou menos por 540. E eu distribuo elas tudinho. Agora falta fazer só a parte da ligação, começar a fazer as ligações dela, certo? Beleza? Aí, ó. Pessoal, por que eu escolhi a fonte chaveada e não o transformador? Porque a fonte chaveada, como vocês sabem, né?
ela, ela, a gente usa o transformador de alta frequência, né? Essa fonte chaveada, né? Então, digamos aqui, ó, aqui eu tenho um fusível, né? Aqui é a parte convencional da fonte, né? Aqui eu tenho um NTC, aí aqui eu vou ter os indutores, né? E bem aqui, eu vou ter o diodo, né? A fonte retificadora, né? Vou desenhar só assim, que eu não preciso desenhar isso aqui. Vou só representar ela aqui, ó. O subtítulo aqui é uma fonte retificadora, certo? E aqui é o filtro, né? Tem outro filtro aqui. Aqui vai ter um capacitor X. Aí como é que funciona aqui, né? Aí ela vai ter o transformador choque, né? É um transformadorzinho amarelinho que você vê nas placas. Você vê pequenininho, mas ali ele gera grande corrente devido pelas altas frequências. Aí aqui eu vou ter um circuito chaveador, né? Pode ser um MOSFET, pode ser... Depende lá do fabricante. Então, aí ele sai de uma estrutura desse tamanho aqui, ó, que é o transformador que eu fiz, né? Ele até chega a esquentar porque ele não magneticamente ele não se aproveita muito, né? Então, o que a gente aproveita aqui é em torno de 80%. Né? O resto é desperdiçado em magnetização, transformador. E a fonte chaveada não. A fonte chaveada você consegue aproveitar até 99,9%, né? De toda a energia que sai, né? Então, e a estrutura dele é bem menor, a estrutura, né? E mais leve, né? Eu acho que esse transformador que eu tenho lá, que eu vou deixar uma foto depois aí, ele deve pesar aqui quase 10 quilos, muito grande, para me fazer com um fio só de níquel cromo, né? Dá para eu colocar um fio aqui só. Aí esse fio, né, ele vai ter 1,20 m, de 1,20 m a 1,80 m, não estou lembrado lá. Né? Eu tenho que submeter ele, né, a uma diferença de potencial, né? Vai 24 volts. 24 volts. Esse transformador lá, ele é 24 volts, que eu mandei fazer, ó, e 25 amperes, certo? Para ele poder aquecer esse fio aqui, né? A uma temperatura mais ou menos de 600 a 800 graus. Certo? Então pronto, aí, pessoal, voltando aqui voltando aqueles cálculos lá que eu errei, né, que a gente vai corrigir aqui agora, ó. Eu quero mostrar aqui só a minha intenção primeiro, porque tantos você tem que fazer esses cálculos. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Lá no primeiro fio lá, né, você vai ver a foto da máquina aí, ela vai ter 8 fios. Então o que eu queria fazer era diminuir pelo menos a quantidade de fontes, certo? Dessas fontes chaveadas. Diminuir a quantidade de fontes, porque eu vou ter que colocar, se eu não me engano, 12 fontes, certo? Mas tá tudo empilhado uma na outra. Aí é o seguinte, o fabricante, se você olhar na tabela da WG, de fio para níquel cromo, ele vai dar os dados lá para você calcular a corrente e a tensão. Ele vai dizer que esse fio, né, ele tem 1 milímetro de diâmetro, certo? Esse fio para 1 milímetro de diâmetro, quanto mais grosso, mais resistência ele tem, né? Então, ele tem 1 milímetro de diâmetro. Ele diz também que para cada metro eu tenho 1,25
1.25 ohms, né? Que é a resistência dele. Se pegar o multímetro aqui, ele tem que bater com isso aqui, 1.25. Mas só que eu tenho 1,20 m. Eu só multiplico aqui, ó, por 1.25, né? Que vai dar aqui, ó, 1.20 vezes 1.25 vai dar 1.5. 1.5, certo? Então, o que eu vou usar, ele vai ter 1.25 ohms. Por quê? Porque eu vou usar 1,20 m, certo? 1,20 m. E vou multiplicar pela resistência que o fabricante disse que ele tem para cada metro, certo? Aí, chegando aqui, eu posso calcular a minha corrente, mas aí o fabricante ele dá outro dado para você. Ele vai dizer que a 800 graus, né? A 800 graus, se eu aquecer ele a 800 graus, vai passar por esse fio uma amperagem de uma corrente de 15 amperes. Para cada temperatura ele vai mostrar, uma corrente, certo? 800 graus já está bom para mim, que são vários. Então para 800 graus, 15 amperes. Então, aí fica fácil a gente achar a tensão, né? Então, pela lei de Ohms aqui, ó, resistência é igual a tensão dividido pela corrente, né? Então, seguindo aqui os passos, né? Eu já tenho a resistência, vou só substituir o valor agora, ó. 1.5 igual, certo? Agora a corrente, 15, certo? Então eu vou ter o que, ó? Esse aqui que está dividindo vai passar multiplicando. Então eu vou ter, ó, tá aqui, ó, V é igual a 1,5 vezes 15. Aí vai dar aí, né? Então vamos ver quanto aqui. Tem uma brincadeirazinha na matemática que fala o seguinte: se eu tiver 15 vezes 15, 25 vezes 25, 35 vezes 35, qualquer um terminado em 5, né? Eu só multiplico esse com esse, 5 vezes 5, 25. E o número que está aqui, pode ser o 2, 3 ou 4, né? Eu coloco o sucessor dele. O sucessor de 1 é 2, eu boto 2. Certo? Aí a vírgula está para cá, eu faço isso. Certo? Vou fazer aqui para vocês verem aqui como dá certo. Ó, se eu fizer, ó, 15, opa, se eu fizer 15 vezes 15, ó, vai dar o que eu falei aí, ó. Saiu aqui. 15 vezes 15. Ó. Eu vou só uma vírgulazinha ali, certo? Então é isso. Então a minha tensão aqui vai dar, ó, 22,5 volts, certo? Se você for usar transformador, você pode até colocar essa tensão aqui. Você manda fabricar o cara faz, né? Mas só que comercialmente só tem de 24 volts, certo? Aí ele passou aqui mais ou menos 2,5 volts, né? Aí você vai usar um dimmer, que é um regulador de potência. Você vai dizer um dimmer de 15 amperes, né? Porque senão ele vai queimar lá o transistor, a configuração do equipamento lá, né? O dimmer. Então aqui, para um fio, né? Para um fio de níquel cromo, eu vou ter, ó, 24 volts, 15 amperes, né? 1,5
2 metros. Bom, aí pessoal, aí eu estava interessado, né? Aí eu fiquei pensando assim, será se eu ligar eles, né? Será se eu ligar eles em paralelo, eu vou diminuir a tensão ou a corrente, né? Por isso que eu estava interessado em fazer aquele cálculo, né? Então, vamos ver o seguinte aqui, ó. Se eu tenho, né? Vou botar mais um aqui, ó. Porque na verdade aqui não deixa de ser uma resistência, né, pessoal? Aqui, ó. Aqui não deixa de ser uma resistência. Beleza? Aí o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou juntar as duas, ó. Né? Vou juntar as duas. Né? Aí aqui, eu vou ter que aplicar uma tensão aqui, nas duas aqui, ó. Certo? Aí fiquei pensando aqui, ó. Será que se eu aplicar uma tensão com elas em paralelo, eu vou ter que diminuir a tensão? Assim, eu diminuirei o meu número de fontes chaveadas, porque eu vou ter que ligar 12, né? Nesse sistema aqui que a gente calculou. Aí, então é o seguinte. Aí a gente vai ter que entrar na associação de resistores paralelos, né? Que diz o seguinte. O erro que eu cometi, pessoal, no vídeo passado, é que a resistência equivalente seria igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, né? Então aqui é o R1, ó, e aqui é o R2, ó. Até aqui tá certo, mas só que eu errei aqui, ó. Então é aqui que eu quero corrigir, ó. Ele é 1 sobre resistência equivalente. Então pronto, ó. Então, agora a gente vai ver os cálculos como é que ficou lá realmente, né? Aí ficou assim, ó. Então, resistência equivalente é igual a 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, né? Então a gente vai substituir o valor aqui, ó. 1 sobre. Aí vai ser, ó. Quanto é. Esse aqui vai ser o mesmo valor desse, ó. Isso aqui não vai mudar. Então, aqui é 1,5 ohms. Aqui também é 1,5 ohms. Porque eles vão ter o mesmo tamanho, né? Eles vão ter o mesmo tamanho, então vai ser repetido. Então, vamos lá. Ó. Aí eu vou ter 1 sobre 1,5 mais 1,5. Vamos resolver isso aqui? Então, minha resistência equivalente vai ser igual. Se eu quiser já dividindo aqui, pessoal, posso fazer isso, né? Mas aí vamos pelos cálculos matemáticos mesmo. Eu tiro o MMC do 2, né? Mas como são iguais, eu repito. Então fica 1,5. Aí agora, ó, 1,5 dividido por 1,5 é 1. 1 vezes 1, 1. Sinal de mais, meu jeito. 1,5 dividido por 1,5 é 1. Vezes 1 é 1. Aí eu vou ter aqui, ó, 1 sobre resistor equivalente é igual 1 mais 1, 2 sobre 1,5. Certo? Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Aqui, ó. Então, vamos ver aqui, ó. Então, vai ficar 2, né? Vai ficar 2 REC, que é o equivalente, vezes
1 vezes 1.5, que vai dar 1.5. Então, repete ele aqui, ó. Então, esse aqui que está multiplicando vai passar dividindo. Então, REC vai ser igual a 1.5. Pronto, aí já dá para fechar a conta aí já. 1.5 dividido por 2. Dá 0,75 ohms. Ó. Então tá aqui. Então a soma dessas resistências aqui é 0,75 ohms, certo? Aí você pergunta, mas precisa de tudo isso? Precisa, porque a gente tem que calcular a tensão que vai ser aplicada sobre essas resistências. Então a gente tem que passar por isso aqui, ó. Certo? Então guardando esse número aqui, ó. Guardar bem aqui, ó, 0,75 ohms. Vamos apagar aqui, ó. Então, pessoal, a gente já sabe aqui a nossa resistência equivalente, né? Ó. Resistência equivalente, certo? Aí, como a intenção realmente era para diminuir o número de fontes, né? De fontes chaveadas, né? Aí eu resolvi fazer ela em paralelo. Aí eu fiquei pensando, será que vai diminuir ou a corrente ou a tensão se eu colocar ela em paralelo? Então vamos ver aqui, né? Então, tudo é questão de matemática, né? A matemática ele vai esclarecer isso pra gente. Então veja bem, ó. Então, vamos começar a calcular aqui de novo, né, pessoal? Se eu tenho uma fonte, né? Se eu tenho uma malha fechada aqui, ó. Se eu tenho um sistema de malha fechada aqui, aqui eu tenho duas resistências, né? Então, a tensão que eu aplicar aqui, presta atenção, a tensão que eu aplicar aqui vai ser igual aqui e vai ser igual aqui também, já que eles estão em paralelo, mas a corrente que vai circular aqui, ó, uma parte vem para cá e a outra parte vem para cá, ó, certo? Tá entendendo, né? Isso aí é eletricidade básica, pessoal, né? Então, a tensão vai ser igual aqui, 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 ó, né? Se eu aplicar uma diferença de potencial aqui, ó, e aqui vai ser igual a da entrada aqui, ó, certo? E se eu começar a circular uma corrente por aqui, saindo aqui do zero para outro valor aqui qualquer, né? Do 0 volts ou do valor aqui qualquer, né? Eu vou ter uma corrente, que eu vou ter tensão, vou ter resistência. Então, se eu tenho tensão e resistência, eu vou ter corrente, né? Aí vai aqui, ó. Então, uma parte vem para cá e a outra vem para cá. Se eu preciso de 15 amperes para poder chegar a 800 graus, aqui, ó. Então, eu tenho que passar uma corrente aqui de 15 amperes, mais outra aqui. Então, eu tenho que somar as duas, não é isso? Concorda com isso? Né? Então, eu tenho, em vez de 15, eu vou ter que ter 30. 30 amperes, ó. Então, 30 amperes. Por quê? Porque 15 vai circular aqui, 15 amperes, né? Eu vou manter os meus 800 graus, e 15 aqui, e 15 amperes aqui, né? Para manter os meus 800 graus. Então, pessoal, vocês concordam comigo? Entendeu aí, ó? Eu preciso de 15 amperes para circular desse lado, chegar aqui, mais 15 aqui. Só que quando essa corrente vier para cá, né? Eu vou ter 15.
mais 15 da outra lá, ó. Então eu tenho que ter um total de 30 amperes para que chegue 15 aqui para me atingir os 800 graus. Então aí eu já posso calcular, né, a minha tensão aqui. Olha só que interessante. Olha que interessante aqui, ó. Então a resistência vai ser igual, ó. Resistência aqui agora vai ser a equivalente, né? Vou chamar de resistência equivalente. Vai ser igual, ó. Vai ser a tensão vezes a corrente. A tensão é que nós vamos calcular, certo? Vamos calcular a tensão. Então, a resistência equivalente eu tenho, que a gente calculou. A resistência total, né? Então, as duas juntas dá 0,75 ohms. E vai dar igual a tensão pela corrente de 30 amperes. Eu preciso de 30 amperes. Então, vamos lá. Então, eu repito o V aqui, ó, o volts. Esse aqui que está dividindo, vem para cá multiplicando. Então, vai ficar 30 vezes 0,75. Total. Vamos ver quanto é que vai dar aí, ó. Então, ó, 30 vezes 0,75 é 22,5. Vou até escrever de vermelho. Pessoal, vocês notaram que esses 22,5 foi o mesmo daquele primeiro cálculo que a gente fez para uma resistência? Então não importa quantas resistências eu colocar aqui, ó. Eu sempre vou aumentar a corrente, mas a minha tensão vai ser a mesma. Então qualquer tensão, né? Aqui vai ser 24, né? Aquela questão que eu falei, que comercialmente não tem 22, a gente vai usar 24. Então 24, ó. 24 volts. Então qualquer fio, né? Dá uma ajeitadinha aqui, ó. Qualquer fio de níquel cromo que eu for colocando aqui, ou qualquer resistência, né? Ou qualquer lâmpada, qualquer coisa que eu for colocando aqui, eu só vou aumentar a corrente, mas a tensão vai ser a mesma. Por quê? Porque a tensão está em paralelo, ó. É um sistema de malha fechada, a lei de Kirchhoff, né? O que Kirchhoff dizia, né? Que o somatório das duas quedas de tensão em R1 e R2 é nula, ou seja, se eu somar esse com esse e subtrair pelo da entrada, vai dar zero, né? A lei de Kirchhoff dizia isso, né? Dizia não, fala isso, né? Ele comprovou. Então, isso aí. Então, conclusão que eu tirei, eu prefiro usar a fonte chaveada para uma resistência do que para várias resistências. Entendeu? Porque se eu fizer para uma resistência, eu tenho a opção de ligar uma, duas, três, deixar uma funcionando, deixar duas funcionando. Então, pessoal, não importa as resistências que eu for colocar aqui, ó. A única coisa que eu vou aumentar aqui é só a amperagem, né? Eu posso mudar a amperagem, pessoal, mantendo a mesma tensão, ó. Eu posso ter aqui, ó. Eu posso ter 24 volts com 1 ampere. Eu posso ter 24 volts com 30 amperes. Eu posso ter 24 volts com 50 amperes, né? Tudo vai depender, ó, da maneira que eu vou fazer isso aqui, que eu vou gerar essa amperagem, certo? Mas eu posso ter 24 ampere, 24, 30 amperes, não importa.
Lembrando que a tensão que vai entrar aqui, ó, é a mesma daqui, mas a corrente é diferente, ó. Se eu tivesse aqui, ó, ó, lembrando o seguinte, ó, que essa amperagem aqui, ela só tá igual aqui, ó, 15 aqui, 15 aqui, porque essas resistências aqui, elas são iguais. Se fosse diferente, se aqui, por exemplo, fosse 2 ohms, né? Com certeza aqui ia circular outra corrente, não ia ser mais 15, né? 15 amperes, ia ser outro, né? Ia ser tipo, né? Você calcular aqui é 30. Vamos saber aqui quanto é que passaria aqui, ó. 24. Então, 24 vezes 2, ó. Vezes 2 ohms, né? Então, 24 vezes 2. Ó, pessoal, se aqui fosse 2 ohms em vez de 1,5, as correntes aqui ia ser diferente, ó. Então a corrente não é igual a tensão dividido pela resistência. Então, 24 dividido por 2 é 12. Certo? Então, aqui ia correr 12 amperes. 12 amperes. E aqui não ia ser mais 15, né? Por quê? Porque aqui tem que dar uma diferença, ó, de 30. Ó. Já que aqui está passando 30 até aqui, ó, então seria 30 menos 12. Aqui tinha que ser 18, ó. Aqui tinha que ser 18. Vamos só comprovar isso aqui, ó. Então, se eu tenho, ó, 24 volts dividido por 1,5. Voltando aqui, ó. Então, quando eu mudar a resistência aqui, aí o valor de corrente aqui vai ficar diferente, a corrente, ó, porque aqui não são mais iguais, né? São diferentes. Então, vai ficar 24 dividido por 1,5. Aqui vai ser 16, ó. Então, vai ficar 16 amperes aqui, ó. Vai ficar 16 aqui e 16 e 12 aqui, né? Aí você diz assim, eles não tinham que passar a 12 aqui, não tinha que dar 30, só que aqui, ó, se eu somar aqui, ó, 6 mais 2, 8, 28, né? No circuito todo seria 28 amperes, só que aqui, ó, lembra que eu mudei aqui, ó, a resistência, por isso que não é mais 30, aqui, ó, baixou para 28. Então, pessoal, era tudo isso que eu queria explicar para vocês, né? Corrigir esse infortúnio de erro que eu tive aí, né? E espero que vocês me desculpem aí pelo erro que eu cometi aí, mas a gente tá aqui para poder ajudar um ao outro, né? Então se inscreva no meu canal se você gostou do vídeo, né? Compartilhe e deixe um like, beleza? E uns comentários aí se puder.